Preparados para encerrar o nosso capítulo 3? Então vamos lá. Seguinte, do que a gente está falando mesmo? O fim da monarquia no Brasil. O fim da monarquia no Brasil vai se consolidar com a proclamação da República em 15 de novembro de 1889, pelas mãos do Marechal Deodoro da Fonseca. Mas, professora, como que Marechal Deodoro da Fonseca conseguiu proclamar a República? Pois bem, vamos dar uma retrocedida no tempo aí. Vamos relembrar. A Guerra do Paraguai, o movimento abolicionista através da Lei Áurea, o movimento republicano e a insatisfação do povo e do exército formaram um conjunto que juntos conseguiu desestabilizar Dom Pedro II e o seu governo, certo? Dom Pedro II, nesses meados do final do século XIX, ele já estava cansado, ele já estava idoso, ele já não dava mais conta da política e do jogo político no Brasil. E as pessoas, a elite, o exército, também já estavam cansados da forma dele de governar. Por quê? Porque com o tempo ele começou a ligar mais para aquilo que ele gostava, biologia, sociologia, filosofia, e a política mesmo ele estava deixando de lado. Tanto é que vocês podem observar na página 36 que tem uma charge de Dom Pedro II dormindo. Porque era comum durante as reuniões com o parlamento ele acabar dormindo, porque ele já era velho. Então o povo começa a pensar, cara, ele já não está dando conta de governar. Quem vai governar no lugar dele vai ser a princesa Isabel, a filha dele. A gente quer ela no poder? Não, o pessoal não queria a princesa Isabel no poder, principalmente a elite. A elite cafeira, sabe, aqueles grandes produtores de café? Eles não queriam ela no poder. Por quê? Porque ela assinou a Lei Áurea. Muito bem, quem lembra que a Lei Áurea? A Lei Áurea é aquela lei que proíbe a escravidão no Brasil e liberta todos os escravos cativos. E a principal mão de obra desses cafeicultores era o quê? Era mão de obra escrava. Então eles vão ficar extremamente insatisfeitos com essa lei e vão querer acabar de vez com a monarquia, porque eles só estavam sustentando, eles só estavam dando apoio para o governo monárquico de Dom Pedro II, porque Dom Pedro II ainda não tinha tomado uma atitude em relação à escravidão. Então, quando Dom Pedro permite que a princesa Isabel assine a Lei Áurea, a elite pensa, para que a gente quer um imperador? Vamos governar a gente, Brasil. Vamos colocar políticos da gente, tipo a elite no poder. A gente não precisa de Dom Pedro II. O exército vai começar a refletir o seguinte. Cara, a gente quer participar. Dom Pedro II não deixa. O povo ama a gente. O povo deu um super prestígio da gente por nós termos lutado na Guerra do Paraguai. E o nosso imperador, não. Então, cara, por que a gente está defendendo ele? Por que a gente está defendendo a monarquia? E durante muito tempo vão tentar fazer a cabeça do Marechal Deodoro da Fonseca, só que ele vai falar, não, Dom Pedro é meu amigo, eu sou um monarquista, eu sou a favor da monarquia, tem que ser monarquia assim, e vai ficar muito na defensiva sobre o movimento republicano. Só que esses fatores todos juntos fizeram com que Dom Pedro enfraquecesse o seu poder. Olha só esse exemplo. Todo governante precisa do apoio da sociedade e das suas classes sociais. Nesse nosso exemplo, a gente vai usar 3 grupos sociais do Brasil. O povo, o exército e a elite. Então, esses 3 juntos formavam um tripé ou uma coluna que sustentavam o governo. E isso é em todo o governo, você precisa do apoio dessas 3 esferas. Por quê? O povo é quem movimenta tudo. Se o povo de repente parar, meu filho, para tudo. Se a elite parar de investir no país, parar de investir na agricultura e na indústria, o país também vai parar e a economia vai entrar numa crise. E o exército, ele é importantíssimo para a nossa proteção, tanto interna quanto externa nas proteções de fronteira. Então, todo governante, ele precisa do apoio de todo mundo junto. O que vai acontecer? Por causa da Guerra do Paraguai, as crises econômicas instaladas e a dificuldade de Dom Pedro II de organizar os problemas das províncias, o povo não vai mais querer ele governando. Vai sobrar quem sustentando ele no poder? O exército e a elite cafeeira. O exército vai ficar chateado com a falta de prestígio e com a não participação política após a Guerra do Paraguai, fazendo com que grande parte dos militares apoiem o movimento republicano e retirem o seu apoio a Dom Pedro II, sobrando como sustentação para o governo monárquico no Brasil apenas a elite cafeeira.
Elite essa que só estava do lado dele por causa da escravidão. Então, quando a princesa Isabel assina a Lei Áurea, a elite tira o apoio e então o governo se desestabiliza, porque ele não tem mais o apoio de ninguém no país. Então, esses três grupos tirando o apoio, Dom Pedro II fica à mercê, tipo, quem tá do meu lado? Ninguém. E aí, para piorar a situação, os poucos militares que tinham sobrado do lado dele, certo, contavam com a nomeação de Marechal Deodoro da Fonseca como governador no Rio Grande do Sul. Só que isso não aconteceu. E até o Marechal Deodoro da Fonseca acreditava que Dom Pedro II ia escolher ele. Só que Dom Pedro não escolheu ele, escolheu um outro político, e Dom Marechal Deodoro da Fonseca ficou muito bravo, muito chateado e falou: quer saber? Eu vou juntar minha tropa e vou juntar mais o pessoal que é a favor do movimento republicano e a gente vai proclamar a república assim, nem que eu invada o Paço Imperial. E aí então, ele junta a tropa dele no sul e vai até o Rio, onde ele se junta mais com a tropa do Rio de Janeiro, com as tropas do Rio de Janeiro, e invadem o Paço Imperial no dia 15 de novembro de 1889 e proclamam a república. Então o Brasil deixa de ser uma monarquia e se torna uma república. Professora, o que vai acontecer com Dom Pedro II? Muito bem. Dom Pedro II é exilado pelos republicanos, certo? A galera fala: Dom Pedro II, pega tua família, pega a princesa Isabel, pega seu genro, seus netos, todo mundo e vai-te embora do Brasil, porque ninguém mais quer vocês aqui, certo? Vocês aqui é uma representação de que talvez a monarquia possa voltar, e isso não vai acontecer porque nós, os militares, e nós, a elite, não queremos mais a monarquia no poder. Então, a monarquia é exilada, Dom Pedro II vai embora do país e a gente começa o governo republicano, ou a primeira república brasileira, tendo como nosso primeiro presidente o Marechal Deodoro da Fonseca. Então, beijos, até a próxima aula.